Vamos orar. Pai, obrigado. Cada um de nós, Senhor Pai, tem sido, Senhor Deus, maravilhado pela Tua beleza manifestada na Tua palavra, em que cada um de nós tem o privilégio, Senhor Deus, de todos os dias termos, Senhor Pai, diante de nós e meditarmos e fazermos as perguntas certas, Senhor Pai, não só a Tua palavra, mas aos nossos próprios corações, como temos respondido a ela, Senhor Deus. Que nossos corações, Senhor Pai, estejam sempre prontos a serem confrontados pela Tua palavra, Deus. Se não estamos prontos, Senhor Pai, que a Tua palavra nos corrija, Senhor Pai, nos contrarie, Senhor Deus, nos diga verdade, Senhor Pai, que, Senhor Deus, precisam ser ditas aos nossos próprios corações, então não temos como ser santificados, Deus. Se, Senhor Pai, comprarmos, Senhor Deus, a atitude geral da nossa cultura, Senhor Pai, que sempre quer ouvir, Senhor Pai, palavras doces, Senhor Pai, não confrontadoras, então como nós seremos transformados, Senhor Deus? Que nós possamos, Senhor Pai, amar toda a Tua palavra, Senhor Pai, que é preceito, Senhor Pai, oh Deus, que é a doçura, Senhor Deus, da graça que, Senhor Deus, nos garante tudo, Senhor Deus, que é, Senhor Pai, a santidade e perfeição da Tua lei, que nos mostra o Teu caráter e aonde Tu irás nos levar por graça. Que todas essas coisas, Senhor Pai, sejam mais do que, Senhor Pai, aceitas, sejam amadas, escondidas, entesouradas, Senhor Pai, em nossas mentes e em nossos corações, no poder do Teu Espírito. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Temos olhado para Abacuque e hoje, já vou olhar aqui o terceiro capítulo, né? Abacuque 3, acho que uma das partes mais conhecidas de Abacuque. Eu vou, como eu disse que só seria a 4, né? Ou 5, ia ser a quarta já. Então eu vou ler aqui uma porção maior para nós meditarmos antes de cearmos hoje. Então do verso 1 até o 19, diz assim: Senhor, ouvi a Tua fama, estou maravilhado com os Teus feitos, ó Senhor. O Senhor aqui está aparecendo, é sempre Yahvé, né? Sempre é um nome inefável de Deus. Renova-os em nossos dias, em nosso tempo, faze-os conhecidos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como o nascer do sol, raios brilhavam de sua mão, onde seu poder estava escondido. A peste ia adiante dele, a praga seguiu seus passos. Ele parou e sacudiu a terra. Ele olhou e fez as nações tremerem. Os montes antigos desmoronaram e as colinas antigas se abateram. Seus caminhos são eternos. Vi as tendas de Cusã em aflição, as moradas de Midian em angústia. Estavas irado com os rios, ó Senhor. Ó Senhor, era a Tua ira contra os riachos? Estavas enfurecido contra o mar quando cavalgaste com Teus cavalos e Teus carros vitoriosos? Tu cobriste Teu arco, chamaste muitas flechas. Tu fendeste a terra com rios, os montes Te viram e se contorceram, torrentes de água passaram, o abismo rugiu e levantou suas ondas ao alto. Sol e lua pararam nos céus ao brilho de Tuas flechas voadoras, ao relâmpago de Tua lança cintilante. Na ira caminhaste pela terra e na fúria esmagaste as nações. Saíste para salvar o Teu povo, para libertar o Teu ungido. Esmagaste o líder da terra da impiedade, desnudaste-o da cabeça aos pés. Com a sua própria lança perfuraste a cabeça dele, quando seus guerreiros avançaram para nos dispersar. Exultando como se estivessem prestes a devorar o pobre que se escondia, pisaste o mar com Teus cavalos, agitando as grandes águas. Eu vi e meu coração palpitou, tremeu. Meus lábios tremeram ao som, a decadência penetrou em meus ossos e minhas pernas vacilaram. Contudo, esperarei pacientemente pelo dia da calamidade que virá sobre a nação que nos invade. Ainda que a figueira não floresça e não haja uvas nas videiras, ainda que a colheita da oliveira fracasse e os campos não produzam alimento, ainda que não haja ovelhas no curral, nem gado nos estábulos, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como o da corça, me habilita a andar em lugares altos. Então esse pequeno livro, né, que nós olhamos esses últimos domingos, né, ele nos ajuda a lidar com os maus tempos, é o que a gente disse. Ele é apto, para aquilo que Paulo disse, para poder resistir no dia mau. Poucos lugares você vai aprender tanto como nós já aprendemos a andar no dia mau, de maneira que no final nós estamos firmes, estamos mais parecidos com Deus, mais desenvolvidos, né? Então esses dias maus sejam dias maus que atinjam nossa nação, o mundo em que vivemos, nossa sociedade, como dias maus pessoais, que atingem apenas a nós ou a nossa família, não importa. Esse é o livro, como eu disse, é um livro de Jó em miniatura, mas você vê que a mesma transformação que Deus operou em Jó, as lutas de Jó, a sua luta com uma certa autojustiça, é operada igualmente em Abacuque, nesse livro que é um mini livro de Jó. E a gente viu que Abacuque soube que o grande império babilônico iria esmagar seu país. Ele que começa com orações perguntando se Deus não via a maldade, a decadência, e Deus diz: eu vou te responder, não é? Ele fala de uma maneira que nós olhamos particularmente, quase ele passa de determinados limites, e Deus responde de uma maneira tão surpreendente, e Deus vai tratando não de uma maneira como a gente sempre espera, né? De maneira apenas doce, mas de uma maneira necessária, né? Para nos mudar. E a gente viu como Abacuque soube que o seu grande país então ia ser massacrado, e ele que estava esperando, quando começou, já estava achando as coisas muito ruins, se espantou com a resposta de Deus. Mas eu disse: você vai se espantar com a minha resposta, e você não vai entender. Se tivessem te contado, você não acreditaria. Nós vimos a luta que ele teve, depois vimos como ele aprendeu a esperar em Deus. Foram ensinos profundos. E na descrição final, onde diz que não há figos, nem uvas, nem azeitonas, nem campos produzindo alimento, nem ovelhas, nem gado. Isso que é mais do que uma fazenda que não está funcionando bem, queridos. Ele está falando sobre um país, está falando sobre uma nação, está falando sobre um colapso social no nível em que todo mundo está passando fome. Não a parte da população desfavorecida, não algumas pessoas, mas a nação inteira. Imagine todo o nosso país passando fome. Não é que você não tenha dinheiro, não há, mesmo que você tivesse dinheiro, nada para comprar com ele. Há um colapso final, social, ao nível da fome. É como a Europa, logo após a Segunda Guerra Mundial, na qual morreu milhões de pessoas na guerra. Mas a gente tem que entender que a violência que ceifou milhões, a morte, ela tem muitas maneiras de ceifar. Quando a violência cessou e a guerra acabou, milhões morreram de fome nos próximos invernos na Europa, porque todas as cadeias que sustentam as nações ali estavam partidas. Tudo tinha sido destruído, até todas as coisas voltarem, fábricas, indústrias serem reconstruídas, e plantações, e agricultura, e todas as coisas funcionarem de novo. Os invernos não pararam, e não havia aquecimento adequado, não havia alimento adequado, não havia nada. Então milhões de pessoas morreram nos próximos invernos na Europa, depois dos milhões que tinham morrido pela violência. E é isso que estava acontecendo. É um desastre social absoluto. Não é que não há ninguém ajudando, é que ninguém pode ajudar ninguém, está todo mundo na mesma situação, sabe? E Abacuque vê isso chegando, e no final ele enfrenta isso não apenas com equilíbrio e paciência, coisa que a gente viu que ele teve que aprender durante o livro. De fato, ele diz que é possível enfrentar não as suas dificuldades, que às vezes está numa área da sua vida, mas não está na outra. Às vezes alguém está doente, mas eu tenho comida. Às vezes
eu estou passando um aperto financeiro, mas estou com saúde. Dificilmente a calamidade toca em todas as coisas ao mesmo tempo, como aconteceu com Jó, ou como acontece quando você não tem saúde nem sistema de saúde, mas você também não tem um sistema de alimentação funcionando, você não tem um sistema de segurança funcionando, você não tem nada funcionando. Então é um caos que atinge todas as áreas da vida, de todas as formas. É esse nível de destruição que a Babilônia vai impor, vai matar milhares, levar milhares escravizados, vai matar das maneiras mais brutais e vai deixar uma terra arrasada, que não é suficiente para alimentar as pessoas, nem protegê-las, nem nada disso. E Abacuque disse que ele chegou ao ponto, aprendeu de tal maneira que não só a ter paciência, esperar em Deus, esperar nos seus caminhos, mas se alegrar. Você vê que isso é um caminho maravilhoso, o caminho feito aqui. Em 1851, um missionário inglês chamado Allen Gardner, eu já mencionei ele aqui pregando sobre um outro texto, e ele naufragou. Na verdade, não naufragou, ele teve um plano de evangelizar aqui a Terra do Fogo, no sul da América do Sul, índios, e é muito frio lá, em qualquer época do ano, mas no inverno é pior. Mas é no verão que você chega, monta acampamento, se prepara. E ele era uma pessoa que foi capitão da Marinha Britânica, uma pessoa que tinha já tinha uma vida estabelecida, filhos, etc. E dia 7 de setembro de 1850 ele partiu, porque depois de ter essa carreira na Marinha, depois de todas as coisas, ele queria evangelizar povos não evangelizados, e ele queria especialmente estar com esses povos nativos ali no sul da América do Sul. E então ele organizou um navio com pessoas e suprimentos, e então 7 de setembro de 1950 ele partiu de Liverpool e veio para cá. Só que trouxe uma quantidade de suprimentos para eles, mas outros navios trariam outras quantidades de suprimento, porque naquele lugar é frio, não tem como plantar nada, não tem como. Tudo que eles precisavam para ficar ali 1 ano, 2, dependeria de vir realmente da Inglaterra, de vir de fora, ou ser mandado por quem estivesse na Inglaterra para chegar até eles. Mas o que aconteceu foi uma série de infortúnios, tempestades, e o navio que ia trazer mais suprimento, depois que eles já estavam lá, onde eles ficariam, o navio ficou preso nas Malvinas por causa de tempestades, um frio que chegou antes da hora, e o fato é de que não chegou. E todas aquelas pessoas que vieram pregar o Evangelho, que deixaram o conforto das suas vidas em Londres, em Liverpool, e vieram pregar o Evangelho aqui, ficaram só com o que eles tinham trazido, e nenhum navio conseguiu chegar com suprimentos para abastecê-los, para eles continuarem ali. E eles foram entrando naquela situação desesperadora, onde não tem mais comida, onde tudo vai acabando. E eles também não tinham armas, munição suficiente, que também ia ser trazido para caçar. Eles não tinham nada. Então foi todo mundo morrendo de fome. Morrer de fome é muito triste, queridos? Porque você não morre de fome um dia. Você às vezes vive meses com um pouquinho até acabar tudo, e fica mais muito tempo. O teu corpo vai consumir as gorduras, depois começa a consumir os músculos. O corpo faz de tudo para conseguir caloria suficiente para viver. E todo mundo foi morrendo. Nenhum navio chegava, até que só ficou ele que foi o organizador de tudo, ele que foi quem sonhava em passar esses anos da vida dele agora pregando para os povos nativos. Então ele
morreu, né, no dia 21 de outubro, e ele tinha um diário, né, e ele foi escrevendo tudo no diário, tudo que foi acontecendo, cada pessoa que foi morrendo, o dia que elas morreram, como morreram, quando acabou a comida tal, quando acabou o tipo de comida tal, quando acabou o suprimento de arroz, quando acabou o suprimento de trigo, quando acabou isso, quando acabou aquilo. Ele ia anotando tudo, estava tudo no seu diário. E também, não só os acontecimentos ali, mas também as reuniões, né? E a última entrada, quando chegaram, quando finalmente, depois de tudo, navios conseguiram chegar até onde eles não estavam mais no lugar onde eles estavam, porque eles trocaram de um lugar para outro, tentando achar um lugar que tivesse mais adequado em eles se aquecerem daquele lugar frio, ou encontrar alguma caça. Então eles se mudaram e construíram as suas habitações, a sua vila em outro lugar, mas acabaram chegando até eles, encontraram todos aqueles corpos, e por fim acharam o corpo dele, de Gardner, e ele estava com o seu diário. E havia uma última entrada no diário. E a última entrada no diário, como eu disse, é o Salmo 34:10. E a passagem é: os leãozinhos passam necessidade e sofrem fome. Agora, a questão, um homem morrendo de fome, não é? Um homem que enterrou várias pessoas que morreram de fome. A última entrada dele, quando ele está morrendo, né, porque a última anotação dele no diário é essa, o Salmo 34:10. Os leãozinhos passam necessidade e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada sentem falta. Então, essa é a última coisa que ele escreveu em seu diário, é o último verso, e ele escreveu embaixo: estou maravilhado com a bondade de Deus. E isso é maravilhoso, porque aqui está um homem morrendo de fome. Aqui está um homem em que a figueira não floresceu, porque muitas vezes eu temo que as pessoas gostam da Bíblia como se fosse poesia, sabe? Como a corça suspira pelas águas, minha alma suspira. A pessoa não ora, a pessoa não lê a palavra de Deus, mas ela gosta dessas frases bonitas. A corça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti. Mas é só poesia. Essa pessoa não sente nenhuma necessidade durante o dia de Deus, coisa nenhuma, não é? Ela está muito longe da poesia da corça sedenta. Mas esse homem não, ele está morrendo de fome mesmo. E ele escolhe o texto: mas os leõezinhos passam necessidade e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor não têm falta de nada. Então aqui está um homem morrendo de fome. Um homem que está longe de casa, está longe da sua família. O corpo dele cansou, o corpo dele gastou tudo que podia para mantê-lo vivo, não é? Suas gorduras, seus músculos, ou seja, o seu corpo está quebrado. Ele realmente, como o apóstolo Paulo disse, que o meu homem exterior se corrompe. Então, o homem exterior dele tinha ido ao limite máximo, não é? E todos os sonhos dele foram frustrados, porque há muitas pessoas que todos os sonhos dela, toda a alegria dela e felicidade depende de algum sonho, mas todos os sonhos dele de evangelizar aqueles povos indígenas, daquele lugar, tudo foi frustrado, ninguém foi evangelizado, ninguém foi alcançado. Então ele está longe de casa, está com seu corpo quebrado, todas as suas esperanças e sonhos, no que diz respeito ao que ele foi fazer ali, foram frustrados, e as últimas palavras dele são: estou maravilhado com a bondade de Deus. Agora, pense sobre isso um instante. Como você normalmente, eu e você normalmente chegaremos à conclusão de que Deus é bom? Quando normalmente as pessoas ficam maravilhadas com a bondade de Deus? Quando você mais diz que Deus é bom? Quando as coisas estão indo bem. É trágico, como a gente viu hoje no início, quando as coisas vão bem, igual aqueles leprosos, eles ficaram maravilhados com a bondade de Deus. Mas
num nível melhor, mas não tão assim, não é tão melhor assim. Nós costumamos dizer que Deus é muito bom quando coisas boas estão acontecendo. Quando as figueiras estão florescendo, as tuas figueiras, quando o seu dinheiro está lá, quando a saúde está presente, quando as coisas estão indo do jeito que você sonhou, ou que você planejou, quando as circunstâncias da sua vida estão indo bem, então você diz: ah, Deus é bom. Como Deus é bom, Deus é muito melhor do que merecemos. Mas espere um minuto, esse homem encontrou uma maneira de entrar em contato, eu diria de acessar a bondade de Deus, o amor de Deus, independentemente da circunstância. Nós costumamos acessar a bondade de Deus ligada a coisas boas acontecendo. Senão a gente, eu estou seco, não consigo sentir. Mas eu não estou maravilhado com a bondade de Deus. Tudo na vida dele deu errado, literalmente tudo deu errado. O que esse homem está dizendo para nós é que quando tudo deu errado, ele diz que acessou tremendamente a bondade de Deus. E ele estava maravilhado, ele diz: eu estou maravilhado com o senso da bondade de Deus. Agora, como ele acessou como ele atingiu esse senso da bondade de Deus, se não era através de coisas boas acontecendo? Ele estava maravilhado. Você e eu, naturalmente, inferimos a bondade de Deus a partir de coisas boas que acontecem conosco. Então nós sentimos que Deus é bom. Quando não acontecem coisas boas, a gente pode até dizer que sabe que Deus é bom, mas não acessamos, não ficamos maravilhados com a bondade, não ficamos encantados, não toca as nossas afeições profundas. Mas ele entrou em contato direto com isso e conheceu a bondade e o amor de Deus quando ele estava morrendo de fome, quando seus sonhos todos foram fracassados. E como resultado, ele tinha equilíbrio para o dia mau. Porque você vê a tragédia de você acessar a bondade de Deus supostamente quando as coisas boas acontecem, é que exatamente quanto mais você precisa de deleite na bondade de Deus, que é quando é o dia mau, você não tem como. Porque o dia mau é exatamente um dia faltando as coisas boas. Seu acesso, meu coração se aquece com a bondade de Deus, quando as coisas estão indo bem. Quando elas estiverem indo mal, eu não vou ter o que é mais necessário, que é exatamente a bondade, acessar, me maravilhar, me encantar, que é o que me sustenta na bondade de Deus, quando tudo deu errado. E ele então pôde enfrentar o senhor dia mau, né, queridos? Morrer de fome e frio. O que mais nos perturba imediatamente são esse tipo de coisa: fome. Você não pode simplesmente esquecer dela. E frio. Por coisas mínimas, você vê as pessoas dizendo: não consigo orar. Não consigo. Por quê? Porque a minha vida está com muito problema. Eu estou com problema em casa, problema no trabalho, eu estou com problema não sei aonde, problema não sei aonde, ou porque ninguém me ajuda. Então a pessoa culpa todo mundo. Ela está dizendo o seguinte: eu não consigo acessar a bondade de Deus, ela não me maravilha, eu não consigo acessar o amor de Deus. Isso é uma declaração que ela mesma não pensa muito, ela simplesmente quer que você sinta a pena porque ela não consegue orar, porque ela está totalmente cega à realidade, e normalmente ela vai querer explicar essa falta de acessar a bondade de Deus, acessar o amor de Deus, é o que? Algum hormônio, um equilíbrio bioquímico que faltou. Você acha que existe algum hormônio que ajuda você a morrer de fome feliz em Deus? Ou algum equilíbrio bioquímico que faz você morrer de fome e frio, se maravilhando com o Salmo 34, dizendo que está maravilhado com a bondade de Deus?
Você comete a loucura realmente de ligar isso a algum tipo de coisa natural e física num ser humano? Sequer qualquer tipo de alegria verdadeira em Deus tem qualquer coisa a ver com processos naturais no corpo humano, porque é algo espiritual, não é algo físico, não é? Qualquer pessoa em seu juízo perfeito pagaria $1 milhão para descobrir o que leva alguém a ter tamanho equilíbrio num dia tão mau, que não só é o dia da sua morte, mas no dia da sua morte de fome, ou da sua morte de frio. Mas você não tem que pagar. Você só precisa ouvir verdadeiras exposições bíblicas, se expor verdadeiramente à Bíblia e ao autor dela, que sempre está, quando ela verdadeiramente é buscada. Aqui Abacuque aprendeu a fazer isso também. Você vê, no início do livro, Abacuque estava com um espírito muito diferente desse. Era porque ele estava com algum desequilíbrio bioquímico no início, e à medida que as coisas foram ficando piores, a bioquímica dele se ajeitou? Não era assim no início, não era uma predisposição. Não era que ele era um homem para frente, que a figueira podia não florescer e todo mundo morrer de fome, e milhares serem mortos, e milhares serem levados presos, e o país dele não ter mais como as pessoas viverem e morrerem de fome por causa disso, e ele tinha algum equilíbrio bioquímico que funcionava. Ele diz: embora a figueira, em outras palavras, apesar de nada dar certo, eu posso me alegrar no Senhor. Abacuque está dizendo para nós: é possível. E não adianta nós contarmos uma história, porque nós não conseguiríamos contar uma história mais triste do que a que Abacuque viveu, ou que Jó viveu. O que significa se alegrar no seu sofrimento? Não pelo sofrimento, mas no seu sofrimento. A gente pode olhar, porque hoje a gente tem ceia, 4 coisas apenas aqui. O que é isso, quando acontece, como é feito e por que isso é possível. Então, o que é se alegrar? Então, aqui no versículo 19, compara se alegrar no sofrimento a andar em segurança no topo das montanhas. Eu caminharei em lugares altos. É o que ele diz. Ele está usando uma metáfora, né? E ele está se alegrando no seu sofrimento. Então ele diz: o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me habilita a andar em lugares altos. Agora, o que essa metáfora está falando? O que ele está falando para nós? Por que ele está usando essa metáfora? Se alegrar no sofrimento, Abacuque diz, é como andar com segurança no topo das montanhas. Mais uma vez, vou dizer, não é poesia, porque você vê, ele estava em corça de novo. Eu mencionei Davi falando como a corça, né? Para muitos essas coisas são poesia, ou para outros que compram totalmente o humanismo secular, isso é um devaneio. É um homem fora da razão, não é, que diz isso. Ele está dizendo que andar com segurança no alto das montanhas é essa realidade de que, ainda que a figueira não floresça, ou seja, nada que nós contarmos, a gente sempre costuma contar a nossa história como se ela fosse uma história muito particular. Jesus era um homem de dores, mas as minhas dores são diferentes. Aí nós vamos tentar provar de que o Espírito que sustentou Jesus não é suficiente para nós. Eu penso que poucas manifestações de inimizade para com a palavra de Deus podem ser maiores que essa que você vê comumente na igreja. Ou então as pessoas tentam pintar o dia dela tão mal, que realmente o que Paulo falou sobre o dia mal não funciona para ela. Ela não consegue ver nenhum problema nela, nem na relação dela com Deus, nem com a palavra. Ela vê um problema em que há uma insuficiência naquilo que não cobre o que ela está vivendo, não é? Porque o caso dela é diferente, e assim a gente foge do gancho e
seríamos obrigados a explicar de uma maneira natural Paulo, Jó, Abacuque, ou então devíamos jogar a Bíblia fora. Então, se a gente volta ao versículo 19, o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como a da corça, me habilita a andar em lugares altos. Sobre o que Ele está falando? As metáforas sempre querem ensinar algo para nós, não simplesmente dificultar, é o contrário. Ele está dizendo que se alegrar no sofrimento é como andar com segurança no topo das montanhas. Aqui está a imagem que a metáfora de Abacuque está transmitindo. Subir a montanhas, quanto mais alta, mais perigoso é. Andar em segurança em lugares muito altos é muito difícil. É por isso que escalar o Everest, o K2, é um desafio. Quanto mais alto, mais perigoso de todas as formas, mais difícil para a vida, porque já é perigoso o suficiente andar em lugar plano, mas escalar montanhas é muito perigoso. Há um potencial muito grande de um monte de coisas darem errado. Um pequeno deslize e você está acabado. Aqui embaixo, um pequeno deslize você pode se machucar, e pode até estar acabado também. Mas há muita possibilidade de você cair aqui no lugar plano, e você pode se machucar, mas há uma grande possibilidade de não ser tão grave assim, quando você está num lugar muito alto. Então, se você é capaz de andar em lugares altos e perigosos, com segurança, se você é capaz de estar lá em cima com segurança, então você está andando no lugar mais perigoso, de uma maneira que não é fácil nem em lugares planos. Nos tempos antigos, apesar de o alto ser perigoso, também era um lugar mais seguro. E isso é estranho, não é? Dizer que algo é perigoso, mas ao mesmo tempo seguro, porque as pessoas que habitavam nas alturas não podiam ser atacadas. Então, Jerusalém sempre foi difícil de ser tomada, porque ela está no alto, não é? Então, quem vai atacar tem muitas desvantagens. Então, qualquer povo que conseguia se estabelecer nas montanhas, em lugares montanhosos, estavam já com uma grande proteção para com eles, porque é muito difícil atacar subindo. É muito mais fácil se defender de cima, pessoas que estão te atacando subindo, porque é difícil atacar quando você está subindo. Mas não só isso, as pessoas que estavam nas alturas, e quanto mais alto era o lugar que você estava, a sua montanha e as suas muralhas nas montanhas, mais longe você via. Você tinha, naquela época que transmitir informação é muito mais difícil do que hoje, você tinha quilômetros e quilômetros de visão para todos os lados, para todas as direções. Então é como se você pudesse ver antecipadamente o que vai acontecer amanhã, porque você olhava e via um grupo vindo te atacar, um exército, você sabia, eles estão a 3 dias daqui. Então você tinha 3 dias, era como se você tivesse visto o futuro, daqui a 3 dias vai ter um exército aqui, vamos nos preparar, eles vão ter que subir, olha, eles vão ter que subir por aqui, ou por ali, eles podiam ver muito, muito distante, eles, além de estar em um lugar privilegiado, eles tinham esse ponto de vista melhor, não é? Meio futurístico, não é? Ver o que ia acontecer daqui a 3 dias, porque eles conseguiam ver que aquelas pessoas estavam a 3 dias de distância dali. Portanto, o que está sendo dito para nós é que andar nas alturas é muito mais perigoso do que andar aqui embaixo. Mas se você for capaz de fazer isso, você está muito mais seguro e é mais maravilhoso. É para dizer que Garner, ele estava num lugar alto e seguro. Quando o dia mau da morte chegou, você vê, ele estava muito bem preparado. Estava muito bem preparado. Quem possuía as alturas nos tempos antigos controlava a vizinhança. Agora, isso está dizendo que quando o sofrimento vem até você, e ele virá até você, tão certo como naqueles dias,
os povos eram atacados e seriam atacados em algum momento, você vai ser atingido por decepções, tempos difíceis, enfermidade e morte. As coisas vão vir, mas só que o que Abacuque disse é que isso encontrará ele nas alturas. Isso habilita alguém a estar nas alturas, onde você está mais seguro. Então eu vi pessoas passarem por sofrimento, você viu pessoas passarem por sofrimento, e o que acontece com as pessoas que sofrem são apenas duas coisas: ou elas ficam mais maleáveis, mais ternas, ou mais duras. O sofrimento não nos deixa como nós éramos. Ele não garante um bom resultado, mas ele não nos deixa como éramos. Uma pessoa vai ter mais paz ou apenas desespero. Uma das duas coisas vai ser o resultado do sofrimento. Alguns vão ficar mais empáticos e compassivos, e outros vão se tornar cínicos, amargos, e vão se tornar pessoas vitimizadas. Alguns ficam mais humildes, mas outros ficam mais arrogantes, sabe? Poucas coisas deixam as pessoas mais arrogantes que o sofrimento, porque faz ela sentir: ninguém entende o que eu estou passando, ninguém experimentou o que eu experimentei, ninguém sabe o que é sofrer, não é? E você não sabe o que é a noite da alma. O que ninguém fala mais tem importância nenhuma, porque aquela pessoa, ela é a pessoa mais sofredora do mundo. Ela ficou arrogante, ninguém tem nada para dizer a ela, ninguém sofreu como ela. E você se sente meio, de alguma maneira, você se sente uma pessoa que foi mais vitimizada pela vida, então você se sente mais digno de que as pessoas te tratem como uma taça de cristal, assim. E algumas pessoas ficam mais humildes pelo sofrimento, outras então ficam mais arrogantes. Algumas pessoas ficam mais como Allen Gardner, capaz de enfrentar qualquer coisa, capaz de enfrentar a morte por fome, capaz de enfrentar a morte por frio. Outras pessoas ficam mais frágeis. Por que você é assim? Por que qualquer coisa você está acabada? Porque eu sofri tanto. Você vê, ela ficou frágil. Qualquer coisa agora, eu já sou tão traumatizado, essa pessoa ainda falou isso, agora acabou comigo. Mas o que é isso? O que foi falado não é tão grave assim. Não, mas é porque você não sabe pelo que eu já passei. Então, agora ela é mais frágil, ela não se tornou mais forte, ela ficou uma pessoa mais intratável. Algumas pessoas ficam mais doces, outras pessoas ficam mais azedas, mais amargas. Em outras palavras, o sofrimento vai fazer de você uma pessoa muito melhor ou muito pior. E como todo mundo vai sofrer, as pessoas estão sempre indo para um lugar, para uma direção ou pela outra. Só que naturalmente, nós sabemos o caminho que naturalmente nossos corações vão. O sofrimento vai fazer você cair mais do que você jamais caiu antes, e realmente vai destruí-lo. E você realmente falar: não consigo orar, não consigo nada, não consigo isso, não consigo aquilo, não tenho alegria de cultuar a Deus, não tenho alegria com a igreja, não tenho alegria, não tenho. De fato, vai acontecer isso, ou vai te colocar nas alturas. De fato, o versículo 19 diz: Ele me faz andar nas minhas alturas. Nas minhas alturas. Ele está falando das alturas do caráter dele, que foi alterado, proximidade com Deus, ponto de vista. Como eu disse, quem estava nas alturas conseguia ver as coisas antes, ter um ponto de vista mais abrangente, capaz de ver as coisas. Então, se talvez alguém que estava morrendo, a gente talvez na igreja tenha mais contato com pessoas que estão morrendo, que quem vive, quem não tem essa vida de igreja. As pessoas comuns do mundo tem um círculo de amigos, mas
não é igual, né? A gente quase sempre está em contato assim, e essa pessoa era velha e estava deixando para trás o que todos nós deixamos quando morremos, família. E ele disse que a proximidade com Deus que tem, a realidade de Deus em oração, o senso da sua presença, o senso do seu amor, a compreensão do próprio coração dele, a beleza que ele vê em Deus, o ponto de vista que ele tinha, tudo isso tinha sido aumentado naqueles dias finais dele. Em outras palavras, ele foi levado para mais alto. Ele estava vendo mais e mais profundamente, e não mais baixo. Não estava nas profundidades da amargura, do desespero. Ele foi levado para um lugar mais alto. E ele disse: eu não sei como dizer isso, mas eu não desistiria disso por nada. Ou seja, daquilo que aquilo levou ele para a altura, não é essa a expressão que ele está usando, mas é aqui do texto, para a altura que aquela situação levou ele. Ele disse: eu não trocaria isso nem por mais 20 anos de vida. Ou seja, eu não quero, é óbvio, quando eu penso em morrer, eu tenho minha família, eu penso nela, mas se eu tivesse que desistir da onde isso me levou, para viver até os 80 anos, eu não queria, se fosse essa a escolha. Então o que aconteceu com ele? Ele foi empurrado para as alturas pelo seu sofrimento. Ele foi empurrado para aquele lugar onde Gardner está dizendo: eu estou maravilhado com o senso da bondade de Deus. Então seu sofrimento vai te elevar às alturas ou vai te destruir. Vai te elevar ou vai te levar à amargura, à escuridão, ao medo. Então, ou você é levado por Deus aonde ele levou Jó, Abacuque, Paulo, ou naturalmente todos nós já sabemos para onde os sofrimentos inevitáveis vão levar. E se você aprender como se alegrar no sofrimento, você vai descobrir que isso é aprender como andar nas alturas. Se você pode andar em lugares elevados bem, você pode andar bem em qualquer situação, mas baixo, não é? É por isso que quando Jeremias reclamou com Deus, e as situações ainda ficariam muito pior, Deus disse para Jeremias: Jeremias, se você reclama que está correndo com homens a pé, como será quando você tiver que correr com homens a cavalo? Se você está reclamando de correr muito na estrada, como vai ser quando você tiver que correr nas margens do Jordão? Ou seja, correr com os homens a pé devia te levar para alturas que fizessem você um dia correr com homens a cavalo. Correr na estrada, em vez de te levar para baixo, devia te levar a determinada altura que fizesse que no dia que você tivesse que correr nos pântanos do Jordão, você correr bem, no pior dia, no dia mau. Então, se você aprender como se alegrar no sofrimento, Abacuque diz: isso é como aprender a andar seguro. Só o Deus soberano faz isso, a andar seguro nos lugares altos, nos topos das montanhas. Agora, quando se alegrar no sofrimento acontece? A segunda coisa que a gente aprende aqui não é apenas o que andar com segurança no topo das montanhas. Isso é a primeira coisa. Agora, quando isso acontece? A resposta é que acontece simultaneamente com a tristeza e luto. Não é que você passa pela tristeza e pelo luto e lá na frente você aprende alguma coisa disso. Se alegrar no Senhor não vem depois da tristeza e do luto. Quando tudo isso passar, não é assim. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja bois, ainda que não haja isso, quando tudo isso passar, eu vou me alegrar no Senhor. Quando toda essa situação acabar, eu vou me regozijar em Deus. Não é isso que ele diz. Ele está falando sobre algo simultâneo. Gardner falou sobre estar maravilhado com a bondade de Deus enquanto ele estava morrendo de fome, e não quando chegou o navio com a comida. Então, se alegrar no Senhor não vem depois da tristeza e do luto, acontece durante isso.
Isso é extremamente importante. Olha para o versículo 16. Está tudo lá. O versículo 16 é a resposta de Abacuque a tudo que ele tinha visto. Tudo que ele tem visto. Em todos os capítulos 1, 2 e 3, ele tem visto o que Deus vai fazer. A calamidade muito maior do que ele tinha se espantado inicialmente. Então no versículo 16 aqui está a resposta dele: eu vi e meu coração tremeu. Agora, a gente precisa de um pequeno insight aqui. Em hebraico não diz coração, diz minhas entranhas tremeram, quando Deus mostrou a ele o que ele iria fazer. Deus tinha dito, né? Se te contassem você não acreditaria, né? Então você precisa pensar nisso por muito tempo. Minhas entranhas tremeram, meus lábios tremeram ao som. Significa que ele está profundamente tocado pelo que Deus mostrou que vai acontecer com o seu povo, com a sua terra. Quando ele diz isso, ainda que falte, faltou. Ainda que tudo morra, morreu. Significa que ele está chorando. Significa que ele está chorando como Jeremias chorou quando olhou Jerusalém destruída. Minhas pernas tremeram, estou tremendo como uma folha no vento, não consigo ficar em pé, ele disse, por conta própria, estou todo tomado de dor. Então ele diz, contudo, esperarei pacientemente pelo dia da calamidade, eu me alegrarei no Senhor. Então, ao ver todas essas coisas, ele foi totalmente comovido e se encheu de dor. E quando a gente olhou semana atrás a respeito disso, sobre o que é esperar no Senhor, esperar pacientemente, a gente viu 5 coisas, não é? E vimos que no final essa espera é uma profunda paz. A gente viu 5 coisas que é esperar em Deus. Vimos como não é nada passivo esse esperar em Deus, mas que no fim o significado final é profunda paz e repouso. Então no hebraico, no versículo 16, é realmente surpreendente, porque ele diz, estou tão cheio, estou chorando incontrolavelmente, não consigo ficar em pé por conta própria, e estou cheio de paz. Essas coisas estão acontecendo simultaneamente. Agora, normalmente nós temos um problema com isso, porque pensamos que se você se alegrar, muitas pessoas pensam na alegria como uma coisa que te desconecta com a realidade. A alegria do Senhor, ela acontece simultaneamente nos momentos mais escuros, em que você pode ver, você pode sentir, como Jeremias, o horror daquela situação e sentir a dor e ainda assim se alegrar. Ou seja, não é a capacidade de suportar e se alegrar depois que tudo passar. Então é um perigo nós pensarmos que a alegria no Senhor é uma espécie de estoicismo, onde eu fico na verdade indiferente às coisas terríveis que estão acontecendo. Não é um estoicismo, não é trincar o dente, suportar, simplesmente, eu não deixo nada me afetar, agora eu vou virei um iceberg, né? Uma montanha de gelo, e se eu me alegro em Deus, eu sou incapaz de chorar pela dor que está à minha volta, igual estava de Abacuque, também está me atingindo. Jesus, que é a pura alegria, ele sempre se entristecia com as coisas certas, não é? Com a dureza das pessoas, com a incredulidade, e com o destino da escuridão, daqueles que se afastam, estão longe de Deus. Então você pode ver isso no livro de Jó, e aquelas coisas aconteceram horríveis,
A Bíblia diz que Jó levantou e rasgou suas vestes, caiu no chão e ele não pecou. Ou seja, todos os seus filhos tinham morrido. Tinha acontecido uma quantidade enorme de coisas horríveis, não é? E nós pensaríamos que se alegrar é você, tu ter a alegria de Deus, é você ser insensível a essas coisas, mas não é assim na Bíblia. Você vê, não é simplesmente algo simplório, como algumas descargas bioquímicas em mim, que se elas estão indo para o lado da alegria, elas então não cabem tristeza certa, não é? Então, o se alegrar no sofrimento acontece dentro da tristeza, e é assim que funciona. Não é, ou eu estou feliz no Senhor e sou indiferente às coisas, ou eu estou sentindo as coisas, então não tenho nenhuma alegria em Deus. A dor e a tristeza aumentam a alegria, te impulsionam mais para perto de Deus, como aquele que as suas raízes encontram mais alegria em Deus nos dias mais tristes, nas situações mais tristes. E é isso que faz o dia mau ser um dia rico. Eu descubro que a fonte profunda da minha alegria não são as coisas que estão indo, que estão sendo tiradas no dia mau. Então, o frio do lado de fora de Gardner, no sul da América, fazia ele sentir o aquecimento da presença de Deus maior. Não é que ele não estava sentindo frio fora, mas o frio fora fazia ele sentir mais o aquecer da bondade de Deus no seu coração, mais do que um dia comum faria. Aumentam, impulsionam você mais para uma fonte de alegria profunda em Deus. Portanto, a tristeza e a dor te impulsionam para Deus, mostram recursos que você nunca teve, aumentam a alegria. Então a alegria aumentada te permite sentir a dor, sem que sentir a dor da morte pela fome, ou do frio que está te matando, seja algo desesperador. Veja, há uma tendência nossa a dizer, ou eu tenho medo da dor, tenho medo da tristeza, e eu não quero sentir assim, eu quero me alegrar no Senhor. Nós pensamos, eu não quero ter a dor, eu quero me alegrar em Deus, porque nós estamos pensando, eu vou me alegrar em Deus quando essa aqui, aquilo ali acabar. Mas olhe para Jesus, o homem perfeito, ainda assim ele é um homem de dores, ele tem lágrimas. Talvez ele sentisse tristezas mais profundas e que honram a Deus do que qualquer outro homem já sentiu. Talvez o que você racionaliza de desprezo que Deus recebe num dia como esse, numa cultura como a nossa, ele não podia. Ele sentia tristeza disso, porque ele era perfeito. Ele podia sentir todas as coisas que são verdadeiramente tristes de maneira mais profunda, porque quando você não está, quanto mais você é absorvido por você mesmo, menos você é capaz de sentir a tragédia da existência humana caída. Mas quando você está totalmente absorvido em si mesmo, você pode sentir pouca tristeza pelo mundo, ou pelas circunstâncias à sua volta. Mas não era assim com Jesus, não é? Então, a alegria do Senhor acontece dentro da tristeza.
e impede completamente qualquer coisa de desespero e escuridão na nossa dor e nos nossos dias tristes. Não substitui simplesmente a tristeza, nem vem depois da tristeza, mas cada uma dessas coisas te impulsionam mais para a alegria, para a verdadeira fonte de alegria. Então a alegria te permite realmente sentir o dia mal, passar no dia mal, sem afundar, sem desespero, sem escuridão, não é? Em outras palavras, você está finalmente emocionalmente saudável, da única maneira que Deus fez o homem para ser saudável emocionalmente. Agora, como se alegrar no sofrimento acontece? Como é feito? Agora que a gente mostrou que esse se alegrar no Senhor não acontece depois do dia mal, ou depois que passar os motivos que normalmente são os motivos das lágrimas e do coração palpitando e dos lábios tremendo, como ele está descrevendo, e acontece durante. Então você começa a perceber que se alegrar no Senhor não é apenas um sentimento que vem se você aguentar o suficiente. Se alegrar no Senhor flui dessas fontes profundas de afeição, mas te leva, como esperar, a gente viu que não é algo passivo, a alegria também não é? Ela te impulsiona e faz você fazer coisas. Se você quer saber o que é, por exemplo, eu sugiro que há 3 partes nisso: repetir, lembrar e se alegrar, propriamente dito. Ou seja, essa alegria não é simplesmente um sentimento sozinho, místico, que eu tenho, e aí consigo não ficar insensível às coisas. Primeiro é repetir. Note que ele diz no versículo 18, o versículo 18 é famoso: ainda assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Agora, algo aconteceu aí, que acontece muito frequentemente em outros lugares da Bíblia. É um padrão tão profundo na Bíblia que você acaba se acostumando com esse padrão. Nós que lemos a Bíblia por anos e anos e anos e anos, acostumamos tanto que nem notamos. Mas eu quero que você sempre note, não é? O que acontece nesse versículo? Ele se repetiu, não é? Diz assim: ainda assim me alegrarei no Senhor. E depois ele diz: e exultarei no Deus da minha salvação. Ele disse a mesma coisa 2 vezes, não é? Porque as 2 frases querem dizer a mesma coisa. Por que ele diz 2 vezes? Esse é um homem numa terrível necessidade de alguém que edite. Ele diga: Abacuque, tu está escrevendo um livro, você não precisa ficar escrevendo 3, 4 vezes a mesma coisa. Isso não é uma boa edição. Você deve omitir palavras desnecessárias, repetições, não é? Você acabou de dizer isso, você não precisa dizer isso com outras palavras. Mas a Bíblia nunca diz nada uma vez só, nunca, queridos. Não é? Eu diria até que a Bíblia faz o contrário, ela se repete sempre. Se você olhar com cuidado, ele está dizendo a mesma coisa, mas sempre um pouco diferente da maneira que ela disse antes. Ao dizer: ainda assim me alegrarei no Senhor, então dizer e exultarei, ou seja, me alegrarei muito no Deus da minha salvação, é um pouco diferente e acrescenta algo àquilo que está sendo dito, e nós precisamos desesperadamente disso. Você entende melhor porque ele disse 2 vezes. Entra um pouco mais profundamente em você e a sua compreensão fica um pouco mais profunda e rica. Às vezes Jesus, para contar sobre uma coisa só, contava 3 parábolas, porque cada uma delas mostrava um aspecto, ao mesmo tempo que eu já disse, se você esticar uma parábola, ela quebra. Você é uma árvore, ok, é só porque ele quer ensinar uma coisa. Se você começar a pensar que é uma árvore, você vai começar a ver tudo que uma árvore é e vai falar assim: isso não combina, porque o objetivo não é esse, acentuar apenas uma coisa. E esse é um padrão profundo da Bíblia: repetição, 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 repetição. Por que 4 evangelhos?
Para quê? Não é? Um não era o suficiente. Você não sabe basicamente quase tudo a partir de um só, porque eles estão cobrindo o mesmo território. Quando você chega no terceiro evangelho, você diz: eu já sei, ele ressuscitou no terceiro dia. Quando começa, no segundo na verdade, né? Quando começa ali, vai prender, ele vai morrer, ele vai ressuscitar. Eu já li isso no outro, já li em Mateus, agora estou lendo em Marcos. E quando eu leio Lucas, eu penso: já li, já sei o que vai acontecer. Eu sei que ele ressuscitou no terceiro dia, eu sei que ele comeu com seus discípulos na noite antes de morrer, porque eu tenho que aprender sobre isso 4 vezes, contado por 4 pessoas diferentes. A resposta é porque toda vez é a mesma história. Ainda assim, toda vez é diferente e entra mais profundamente em mim. Sua compreensão é melhor. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E ele diz: façam isso em memória de mim. Repitam todas as vezes que vocês se reunirem. Faraó, Deus avisa Faraó e envia-lhe 2 sonhos. José teve 2 sonhos, porque não só um, 2 sonhos sobre o futuro. Os milagres, muitos milagres são repetidos. Jesus alimenta os 4.000 e Jesus alimenta os 5.000. Eu já vi críticos, céticos dizendo: olha, isso aqui é a mesma história, alguém se enrolou e contou como se fosse 2. É bastante óbvio que é a mesma história, é a mesma coisa. Os evangelhos basicamente têm 2 relatos um pouco diferentes, parecem até meio contraditórios, meio confusos, da mesma coisa. Se Jesus alimentou os 4.000, ele não voltaria e alimentaria os 5.000. É assim que pensam pessoas que nunca leram a Bíblia, não é? Nada acontece na Bíblia uma vez só. Como eu mesmo disse, o livro de Abacuque é um pequeno livro de Jó. Mas para quê? Você podia dizer: já não tem Jó? Tudo está acontecendo de novo. Por quê? Pense no Salmo 62:11, não é? Diz assim: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi isso. Então ele diz algo como: Deus nos ensina por este método de repetição. Um velho puritano dizia: através das escrituras, com boa razão. A mente humana é incuravelmente centrífuga, sempre voando em uma tangente. Ela deve ser trazida de volta às grandes verdades centrais do Evangelho, repetidas vezes. Pedro tem hora que diz assim: já disse isso a vocês, mas não me canso de repetir, porque vocês precisam. Nossas mentes devem ser literalmente feitas para se concentrar de novo na cruz, e de novo amanhã. Agora aqui está o ponto: Jesus Cristo na cruz, no momento da sua maior agonia, como ele teve a presença de mente e alma para moldar toda a sua dor, o dia mau dos dias maus, citando a Bíblia. Como ele pôde moldar sua resposta citando a Bíblia, no Salmo 22, por exemplo: meu Deus, por que me desamparaste? Como ele podia, num momento como aquele, citar um salmo? Jesus estava completamente saturado da verdade. Por que as pessoas, quase sempre que elas estão com problema, elas pensam em 1000 soluções do humanismo secular? Porque isso satura elas. Aquilo é repetido para elas, em todo lugar, na internet, em filmes, no que ela lê, no que ela ouve, em músicas. Ela está saturada. Quando as coisas ruins acontecem, ela tem respostas padrão. Grande parte das vezes na vida, nós estamos reagindo e nós não podemos nos preparar para reagir, não é? Quando nós estamos reagindo a algo,
há mil coisas inesperadas, nós vamos agir da maneira com que nós mais estamos saturados. Porque parece até que nós não estamos pensando, parece que aquilo é automático. Não é, mas parece. Músicos, por exemplo, e pessoas que trabalham com outro tipo de habilidade. Então você vê um pianista tocando, fazendo coisas incríveis. Você pensa, como é que alguém pode pensar naquilo? Ele não está pensando mais. Mesmo quem está tocando tem a sensação de que sua própria mão está fazendo aquilo, sem que o cérebro esteja controlando. Mas só que não é verdade, o cérebro está controlando, mas aquilo foi repetido tantas vezes. Parece que houve as pessoas falam sobre uma memória muscular, que parece que simplesmente a mão já sabe. Porque se você pensasse, você erraria. Como quem está dirigindo, no início é muito ruim, as pessoas que estão começando a aprender a dirigir, porque elas estão pensando muito, né? Elas não internalizaram demais a habilidade, então elas têm que pensar na marcha, elas têm que pensar em olhar para os retrovisores, e quando você pensa em fazer essas coisas, você acaba se atrapalhando. Mas outras pessoas que já fazem isso há muito tempo, elas nunca estão pensando, vou olhar o retrovisor, vou ver a marcha, vou ver aquilo. Ele parece que simplesmente o seu corpo está fazendo todas aquelas coisas, sem que ele fique pensando naquilo, não é? Então a única maneira que Jesus tinha para que em cada dor, em cada aflição, reagir assim, é essa saturação da palavra de Deus. Você medita sobre a palavra de Deus repetidas vezes, e de novo, e de novo, e de novo, até que aquilo é a tua resposta padrão, até que aquilo é que vem à sua mente no dia mau, e não o humanismo secular, até que sua mente naturalmente está indo para aquele lugar, na verdade é espiritualmente, mas naturalmente, porque parece tão direto. Então você pega um texto e você conversa sobre ele com o seu coração muitas vezes. Então você conversa sobre ele com um amigo, você conversa sobre ele com a sua esposa, com o seu esposo. Então você pega aquele texto e estuda. Então você ouve o pastor pregando sobre aquele texto. Isso está saturando o seu coração e sua mente. Cada vez que você recebe aquela verdade, ela entra um pouco mais fundo. É como mais uma pancada num prego. O prego já está enfiado na madeira, mas cada pancada ele se aprofunda mais. No Salmo 136 há uma repetição incrível de porque a sua misericórdia dura para sempre, não é? 26 vezes o salmista repete, até por coisas que você não pensaria em misericórdia, pensaria em justiça, mas é a misericórdia. Ele diz assim, porque foram massacrados os reis tal, porque a tua misericórdia dura para sempre. Você pode dizer, porque a tua justiça, né? Mas ele diz, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque a tua misericórdia dura para sempre. Ele repete 26 vezes. Essa é a única maneira que você vai mudar, a única maneira que você vai ser capaz de lidar com o sofrimento, mesmo quando você está sendo como Jesus crucificado, morrendo de fome, como Gardner. Você está saturado da palavra de Deus, de tal maneira que todas as coisas te levam para ela. Você sabe uma resposta para todas as coisas nela, para todas as respostas que tua alma precisa em todas as situações. Uma repetição, a disciplina de repetir, de passar por cima, essa é a primeira parte, né? Repetir, que a alegria do Senhor em como nós agimos essa alegria. Em segundo lugar, lembrar. A principal coisa que Abacuque faz no capítulo 3, que é realmente um capítulo incrível, é que todo o capítulo é basicamente uma recapitulação do livro de Êxodo. E por que isso é tão importante? Abacuque, no meio da tragédia, está rememorando Êxodo, nesse capítulo. Porque você sabe, Êxodo teve a peste e as pragas, e é assim que Deus tirou o povo do Egito. O tremor de terra, você vê que é tudo que ele está mencionando, que é o Monte Sinai, o pisar no mar, que é a travessia do Mar Vermelho. E o que ele está fazendo é voltar ao Evangelho. Abacuque está voltando ao Evangelho, porque o Êxodo era o Evangelho, pelo menos o Evangelho que Abacuque conhecia.
O evangelho que Abacuque tinha. Os filhos de Israel estavam na escravidão e servidão, e eles não tinham como se libertar. Não é que eles tomaram uma decisão: vamos ser livres, vamos usar a nossa força de vontade, nosso livre-arbítrio e vamos embora da escravidão. Não, eles eram escravos, não tinham como ser livres. Mas Deus veio milagrosamente, entrou na história e tirou eles de lá. Sabe quando diz, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou do seu Filho amado? É isso que é Êxodo. Esse é o Evangelho. E aqui está Abacuque. Aqui está o que Abacuque está fazendo. Ele está dizendo a si mesmo, está se lembrando, até chegar no 16, dizer: eu tenho paz. Você vê, ele se lembrou do Êxodo, do Evangelho, até o seu coração ficar cheio de paz. Primeiro, você satura você mesmo com a verdade de Deus. Depois você pode relembrar ela. E todas as suas aflições, a sua mente, o seu coração, as suas afeições se voltam para o Evangelho, se lembram. Mas é óbvio que você não pode se lembrar se você não tivesse saturado. Certa vez eu estava lendo de um piloto que disse que estava na época da guerra no Golfo, e eles estavam fazendo muitas missões, e a chance de ser capturado era muito grande. Então ele passou o mês anterior a ele começar a fazer suas missões decorando o livro de Romanos. E um amigo dele perguntou a ele: por que você está fazendo isso? Por que você está decorando Romanos? Ele disse: se eu for preso, se eu ficar anos preso, eu vou ter o livro de Romanos na minha mente. Eu não vou ter nenhuma Bíblia por perto, mas eu vou ter o livro de Romanos, e o de Efésios ele já tinha decorado. Você vê, ele estava saturando, porque ele queria lembrar. Ele queria que sua mente estivesse cheia daquela verdade, mesmo que ele ficasse anos preso, se ele fosse capturado. Abacuque está lembrando do Evangelho, né? No caso dele de Êxodo, que é o Evangelho que ele tinha, até que ele chega no 16 e diz: tenho paz. Você vê isso em toda a Bíblia, né? O Salmo 42, o salmista diz: por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Com quem o salmista está falando? Com Deus? Não é uma oração. Ele está falando com as pessoas? Não, ele não está pregando um sermão. Com que ele está falando? O Salmo 103, um salmo famoso, diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Com quem o salmista está falando? Com a sua alma. Está lembrando para ele mesmo a verdade. Com que ele está falando? Ele está lembrando. Ele está falando, ele está trazendo à memória as belezas de Deus. O Salmo 103, 12: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nós sabemos que na Bíblia lembrar não é como as pessoas. A gente vai tomar da Santa Ceia agora, e simplesmente lembrar que Jesus morreu na cruz. Se é isso que acontece, nós não estamos fazendo o que a Bíblia manda. Quando a Bíblia fala sobre lembrar, é a lembrança que move as nossas afeições, porque isso é lembrança de verdade. Como nós naturalmente somos criaturas caídas, nós experimentamos isso de maneira muito negativa, muito fácil, mas não experimentamos isso a não ser capacitados por Deus de uma maneira espiritual. Deus diz assim: dos teus pecados não me lembro mais. Isso quer dizer o quê? Que Deus não lembra de todos. Deus vê todos os meus pecados no instante. Deus não pode esquecer, no sentido de que realmente não lembra que meus pecados aconteceram. Mas quando Ele vê esses pecados, como Ele vê esses pecados em Cristo, o que Ele sente não tem nada a ver com aqueles pecados. Não é ira, Ele sente sobre aqueles que Ele perdoa em Cristo o que Ele sente pelo seu Filho. Então Ele nunca vai lembrar dos seus pecados contra você. Nenhum sentir de Deus
é compatível com aqueles pecados que ele sabe, que estão lá, não é? Ele sente o oposto, ele sente: este é meu filho amado em quem tem meu prazer. Nós nos lembramos facilmente assim, de uma maneira pecaminosa. Alguém fez um mal a gente, passou 1 ano, 2, a gente vê a pessoa e a gente sente a raiva novamente. Não quero nem ver essa pessoa. Isso é lembrar. Porque você vê, na hora que eu vejo aquela pessoa, os mesmos sentimentos voltam. A mesma amargura, a mesma raiva, o mesmo sentimento de vingança, o mesmo sentimento de me sentir perturbado, não me sentir bem diante daquela pessoa. Por quê? Porque realmente eu lembro. Não é que eu lembro no sentido de que eu sei que aquilo aconteceu, é que os sentimentos voltam quando aquelas coisas voltam à minha mente. Agora, quando eu lembro da cruz, eu me encho de sentimentos de gratidão verdadeiro. Então, isso é que vai decidir se eu realmente lembro, como a Bíblia diz, ou não. Então, quando é que eu não esqueça dos teus benefícios, não é que eu me lembre: Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. É que quando eu pense em cada coisa que Deus fez, e principalmente tudo que Ele fez por mim na cruz, a mesma alegria indizível, o mesmo gozo, a mesma paz fluam em meu coração. Então eu estou realmente lembrando, eu estou fazendo isso realmente em memória. Então o que está dizendo é o seguinte: eu tenho que conectar o que sei sobre Deus e o que Ele fez no passado ao teu presente. Se você não faz isso, você não lembra. Ou seja, se a bondade de Deus na cruz não adoça o meu dia triste, é porque eu não lembro, porque eu não conecto. Abacuque está conectando o pior dia ao que Deus fez no passado, e o que Deus fez no passado é suficiente para encher ele de uma paz. Ele diz: eu me alegrarei no Senhor. Ainda que tudo que esteja em volta seja contrário naturalmente à alegria, como eu realmente lembro o que Ele fez, aquilo me enche de alegria, porque eu lembro de verdade. Então um bom exemplo disso é Lucas 8. Jesus acalma a tempestade. Jesus está em barco com os discípulos, e uma terrível tempestade surge, e os discípulos então estão em pânico, eles vão até Jesus, dizem: mestre, tu não importa que nós pereçamos, vamos morrer, você não se importa? E Jesus acalma a tempestade, e ele se vira para eles, e é maravilhoso a maneira com que Jesus diz, que ele diz assim: onde está a vossa fé? Note que ele não diz: cara, vocês são muito pobres, vocês não têm fé, vou orar por vocês. Onde está a vossa fé? O que ele está dizendo? Ele está dizendo: vocês sabem quem eu sou, vocês viram o que eu fiz, vocês têm fé. Como é que vocês não conseguem conectar isso a essa realidade agora? Ela deveria estar aqui. Onde ela está? Onde está a fé de vocês? Vocês não estão se lembrando quem eu sou? Ou seja, no teu dia escuro, Gardner ali no sul, aqui no sul da América do Sul, ele conseguiu realmente lembrar e saber quem Deus era. Ele morrendo de fome. E aquilo teve o efeito de ele dizer: eu estou maravilhado com a bondade de Deus, porque a cruz para ele não era uma coisa lá, era uma coisa que realmente trazia todos os sentimentos, e era uma fonte dos sentimentos necessários para a alegria naquele lugar. Você vê que a alegria em Deus não é algo simplesmente assim, que é uma coisa que me tomou, não é? É uma coisa que realmente é moldada em mim. Você sabe que lembrar, se você pensar sobre isso, a palavra na verdade é uma metáfora, um tanto em alguns lugares macabro, não é? Você está reconectando, é como se você estivesse costurando de volta um membro.
Isso é lembrar. Jesus está dizendo: vocês sabem quem eu sou, conectem quem eu sou com a tempestade. Vocês não estão em pânico, não estão ansiosos, não estão com medo, mas vocês não estão conectando. Vocês estão sozinhos na tempestade. Vocês não conseguem conectar o que eu sou com o que vocês estão enfrentando. Sem isso, vocês nunca vão ter alegria e paz. Vocês sabem quem eu sou, mas não conectam isso ao seu coração e à tempestade. Não há razão para vocês entrarem em pânico. A única razão é porque vocês não estão lembrando. Não digam que vocês estão morrendo de medo, ou Garner estaria realmente conectando a morte de Cristo àquilo. Você vê, eu já falei que Paulo, ele usa os tempos verbais da maneira correta. Ele diz: Cristo prova, Deus prova, presente, o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Ele fala do passado, mas diz que Deus está provando todo dia o seu amor, não é pelo que está acontecendo agora. Ele prova, né? Deus provou o seu amor, Ele prova todo dia, prova para mim o seu amor, prova para mim a sua bondade, prova, porque Cristo morreu. Aí você vê, ele pega algo do passado, mas diz que Deus está fazendo isso no presente, está provando, não que ele provou um dia lá na cruz, mas que ele prova todo dia através daquilo lá. E porque ele me prova hoje sua bondade, então um homem pode estar morrendo de fome e dizer: eu estou maravilhado com a bondade de Deus. Então, veja, se alegrar na tribulação diz que, em vez de você olhar para a tempestade, em vez de olhar para as ondas, para as circunstâncias, para o frio, você volta sempre para o Evangelho. E é por isso que o Evangelho é pregado nesse púlpito todas as vezes que ele é pregado. É por isso que um sermão que não acaba no Evangelho não é útil. Hoje a gente estava vendo um sermão sobre como é fácil sair do Evangelho e voltar para a lei, mas não é. Nos enganamos se pensamos que é a lei cerimonial, é a lei. Nós nunca mais voltamos para a lei, nós morremos para a lei. Nossa relação com Deus nunca mais é legal. Se no momento eu achar que porque eu orei mais, Deus deve fazer, é óbvio que eu voltei para a lei. Se eu achar que fui salvo, mas não vamos falar a respeito da lei cerimonial que foi abolida, não. Se eu acho que tem qualquer justiça, ou seja, qualquer tipo de aceitação a Deus por causa da minha obediência, e não o oposto, a minha obediência é por causa da minha completa aceitação que eu tenho só em Cristo, então eu já deixei o Evangelho por outro Evangelho, e ele é anátema, mesmo eu tendo falando da lei moral de Deus. Então você vê, nós nos alegramos na tribulação, não quando olhamos para as circunstâncias, mas nós voltamos para o Evangelho. Abacuque voltava para o Êxodo, que é o Evangelho que ele tinha, ou seja, você volta para o que Deus fez, nunca para o que você faz. Você sabe quem é Ele, você sabe o que Ele fez, o que significa se Ele ressuscitou Jesus dos mortos, o que significa isso, que relação isso tem com a tempestade que está acontecendo agora. Se eu não consigo conectar o Evangelho e a cruz a qualquer situação da minha vida, então não tem como ter alegria realmente naquelas situações, e nem ficar melhor. O que a cruz significa para mim agora, eu devo me perguntar, quando eu estou morrendo de fome, quando todos os sonhos deram errado, o que a cruz está dizendo para mim? Não a onda, ou seja, não o que está acontecendo, o que isso está contando para mim. Se eu separo isso da cruz, eu sou exatamente como o mundo é. Se eu desconectar qualquer coisa do Evangelho, eu não tenho a paz que só o Evangelho dá. Então você está repetindo, está se lembrando, e é aí que você se alegra.
Veja, esse se alegrar, pense sobre isso. Não pode ser referido simplesmente a algo místico que de repente vem. Eu estou pedindo que venha. Você pode se alegrar sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre, porque você sempre está conectado ao Evangelho, e você está sempre conectando tudo ao Evangelho. Gardner não precisava ter sucesso entre os índios para sentir a bondade de Deus, porque não era assim que Deus provava o seu amor para ele, nem sua bondade. Provava no Evangelho. Ele não precisava que o navio chegasse, não precisava que índios se convertessem, não precisava de nada. Então ele podia enfrentar o dia mau só com o Evangelho. E se você não puder enfrentar algo só com o Evangelho, desista, você não pode enfrentar nada. Todo sofrimento é destruidor sem o Evangelho. Você olha, como no mundo você pode se alegrar sempre. Você não pode simplesmente, alguém diz, comandar o que eu sinto em qualquer situação, porque você deriva da situação a afeição do seu coração. E é por isso que cristãos gostam de misturar o humano secular com o Evangelho. É por isso que eles são impossíveis de ser misturados, porque a alegria do Filho de Deus, a alegria indizível, está vindo porque ele conecta todas as coisas ao Evangelho. Então, não é simplesmente me sentir a partir de determinada situação, não é apenas uma coisa mental, não é apenas uma coisa estoica, não é, vou pensar sobre o que eu devo fazer nessa situação. A situação está difícil, mas eu tenho que agir assim, é assim que o Filho de Deus age, e você faz apenas a coisa certa. Mas isso não é se alegrar em Deus. Se alegrar significa valorizar, saborear. Se alegrar significa pegar algo que aconteceu e dizer: o que isso significa para mim agora? Como eu devo me sentir sobre a cruz hoje, nessa situação? Como eu devo me sentir sobre o Evangelho? O que o Evangelho faz no meu coração? Olha o que ele fez, olha como ele é, olha como ele continua lindo, olha como a cruz, pelo contrário, está mais linda ainda nessa escuridão. Olha como o que foi comprado para mim na cruz brilha ainda mais agora que eu estou nas portas da morte. Olha como o preço da sua própria vida, ele comprou a vida para mim, comprou justificação. O que isso significa diante da morte? A coisa mais feliz do mundo. Como eu estaria para morrer sem ser justo em Cristo, sem sua vida imortal, sem sua paz. Você está adorando, você vê, você está relembrando o Evangelho, e isso te leva à adoração, a valorizar. É assim que você está se alegrando. Mas muitas pessoas queriam realmente sentir só um sentimento, que viesse sei lá da onde, e ela diz: não tenho alegria. Eu queria ter. Abacuque olhou para o Êxodo, que era o Evangelho, tanto quanto ele conhecia. Isso levou ao ponto de ele dizer: embora eu tenha caído, embora eu esteja tremendo como folha, embora minhas pernas estejam assim, meu coração tenha tremido, eu posso me alegrar a olhar para o que Deus fez. E ele não podia olhar para a cruz como nós. Nós temos uma vantagem, porque temos uma perspectiva sobre o Êxodo que ele não tinha. Qual é a perspectiva? Em Lucas 10, Jesus enviou os seus discípulos e deu-lhes o poder de curar, de libertar as pessoas, e eles saíram e tiveram todo tipo de grandes coisas acontecendo, coisas empolgantes, e eles ficaram felizes,
E eles chegaram, voltaram e falaram: olha, estavam empolgados, as coisas tinham dado certo, né? Eles disseram: uau, Senhor, até os demônios se submeteram ao teu nome. Eles estavam realmente empolgados, eles tinham sido recebidos pelas pessoas, e as coisas tinham acontecido. E Jesus tem a audácia de dizer para eles assim: olha, vocês não deviam se alegrar porque os demônios se submetem, vocês deviam se alegrar porque o nome de vocês está escrito. A palavra, na verdade, escrita, é gravado como em pedra, né? Nos céus. Naquela época, o seu nome será gravado em pedra se você tivesse feito coisas grandes e incríveis. Então o seu nome era gravado em metal, em pedra. Significa que você fez algo grande, algo realmente que aquela sociedade valorizava, não é? Significa que você fez algo significativo. Aqui está Jesus dizendo: não ouse olhar para as coisas que vocês realizam no mundo e se alegrarem. Não olhe e digam: eu me tornei sócio finalmente daquele escritório que eu queria, eu entrei naquela faculdade, olha as minhas notas, olha o que eu consegui aqui, olha o que eu consegui ali. Não, 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 ele diz: parem de se alegrar assim. Na verdade, eles estavam se alegrando pelo sucesso ministerial deles, não é? Pare de valorizar isso, pare de acariciar em sua mente qualquer coisa que você pense ser realização sua, porque quando as suas realizações acabarem, você vai estar num buraco, se daí vier a sua alegria. Não se alegrem, não se alegrem porque as pessoas te ouviram e se converteram, porque quando elas não se converterem e quiserem matar vocês não vão ter alegria para morrer pelo meu nome. Jesus, na verdade, a Bíblia diz que em momento como esse ele vai se encher de grande alegria e dizer, quando todo mundo, ninguém creu no que ele pregou, e disse: seu Pai, eu me alegro, e diz que ele exultou no Espírito Santo. Só 2 vezes fala a respeito disso: porque foi do teu agrado esconder essas coisas de alguns. E ele se alegrou porque Deus escondeu, porque essa foi a vontade dele, e também porque ele revelou quando era a sua vontade. Lucas 10, 20, Mateus 11. E eu quero que você se alegre nisso, que os seus nomes estão já gravados pelo que eu fiz nos céus. Você já é amado, você não precisa de nenhuma realização neste mundo para alegria, nem mesmo os demônios se sujeitarem e pessoas serem libertas. Não é essa a fonte, o que vocês estão fazendo ministerialmente da alegria de vocês, porque quando todas essas coisas acabarem, vocês ficariam sem nada. Então, para encerrar, em Lucas 9, por que é possível se alegrar? Se Jesus sobe no topo de uma montanha e ele está nas alturas, ele então se transfigura diante dos discípulos, e Moisés e Elias aparecem em Lucas 9:31, e diz algo que as nossas traduções perdem um pouco, né? Porque eles começam a dizer que eles começaram a conversar, Moisés, Elias e Jesus, sobre a partida de Jesus, mas na verdade no original fala o êxodo de Cristo. Ele estava prestes a cumprir o seu êxodo, é isso. Então você pode imaginar isso. Quem estava conversando com ele? Moisés apareceu e ele diz: Moisés é a pessoa usada para o êxodo, não é? E ele está conversando com Jesus sobre o êxodo de Jesus, o verdadeiro êxodo, para onde o êxodo apontava. Do que eles estão falando? Moisés, ele arriscou sua vida para libertar os filhos de Israel daquela escravidão, mas Jesus, o Moisés definitivo, ele realmente não arriscou sua vida, ele deu a sua vida para nos libertar no seu êxodo, não apenas de uma escravidão, mas de toda a escravidão, da morte, do pecado. O primeiro Moisés, ele arriscou sua vida para libertar o povo, mas o Moisés definitivo não, ele não arriscou, ele deu. Mas não só isso, o primeiro Moisés sacrificou um cordeiro e colocou o sangue nos umbrais das portas, para que o anjo vingador não matasse. Mas o Moisés verdadeiro, ele foi o cordeiro. Ele não sacrificou um cordeiro, no verdadeiro êxodo, ele foi o cordeiro, foi o sangue dele que foi colocado para nos proteger da ira
O primeiro Moisés gravou os nomes dos filhos de Israel em pedras preciosas e colocou no peitoral do sumo sacerdote, seu irmão, não é? O nome das 12 tribos no peitoral, naquelas pedras, não é? Para que Arão, quando ele entrasse no tabernáculo, tivesse o nome de todos eles diante de Deus. Mas o Moisés definitivo, que é o sumo sacerdote final, ele está agora diante do Pai. E no tabernáculo tudo apontava para Cristo, né? E porque ele foi o Cordeiro, agora ele está diante do Pai, e o nome de todos os eleitos está no seu peitoral, como coisas preciosas, eram pedras preciosas. Quando o Pai olha para o seu nome, ele vê um diamante, ele vê um rubi, ele vê beleza absoluta, porque ele vê a beleza do seu filho. Que derramou o sangue. Esse é o êxodo final, é para lá que nós olhamos, e não para o êxodo que Abacuque olhou e foi suficiente para ele. Se você não souber lidar com qualquer tristeza, olhando para esse êxodo, olhando para Cristo na cruz, então você está além de qualquer esperança que você possa ouvir nós pregarmos. Você pode saber absolutamente que agora mesmo seu nome está escrito nos céus, porque está no peito, do peitoral do sumo sacerdote. Use isso. São essas coisas que você lembra no dia mau. São essas coisas que estão na sua mente. É daí que está vindo a sua alegria. É dessa fonte. É inesgotável. Jesus não se alegre com o fato de que você fez isso, fez aquilo, conseguiu isso, conseguiu aquilo, ou que os demônios foram expulsos, ou que você tem um ministério. Não se alegre. Se alegre com o Evangelho, com o que eu fiz, com o que eu estou fazendo. Eu estou à direita do Pai, o seu nome está no meu peitoral. Eu mesmo fui o Cordeiro. Aqui está o que eu quero que você pense. Quando você estiver no dia mau, você perdeu isso, você perdeu aquilo, talvez você perdeu a saúde, talvez você esteja perdendo a sua vida. Mas você não perde nunca a riqueza real, a vida real. Todas essas coisas estão na cruz, não estão nas coisas que estão sendo perdidas. Pense nisso, se encha disso, traga essa verdade, até que Abacuque, olhando para o que apontava para isso, para uma figura, que é o êxodo do Egito, ele disse: eu todavia me alegrarei no Senhor, no meio da calamidade, e exultarei no Deus da minha salvação. Você vê, não é uma alegria simplesmente que você senta, vem, Deus mande uma alegria, é a alegria do Evangelho, da maneira que a esperança é assim que ela funciona. O que Jesus está dizendo é: alegre-se de que seu nome está escrito no meu peito, agora, à destra de Deus. Não se alegre na sua saúde, não se alegre no seu emprego, não faça da sua família a sua alegria, porque essas coisas vão ser tiradas de você. Mas se você se alegrar, porque teu nome está escrito no céu, não em qualquer lugar, no meu peito, à destra de Deus, sua alegria é indestrutível. Perdas e a morte não pode tocar nisso. Jonathan Edwards, é assim que nós vamos acabar, ele pregou o seu primeiro sermão, que nós conhecemos, com 18 anos de idade, e ele chamou, o título do sermão é Felicidade Cristã. E já com 18 anos, já estava solidificado em Jonathan Edwards que todo cristão deve ser muito feliz, não é? E ele estava tendo uma boa vida na época. Os 3 pontos eram: os cristãos deveriam ser felizes. Por quê? E os 3 pontos do sermão de Jonathan Edwards porque nossas coisas ruins se transformarão em coisas boas. Romanos 8, 28. Ou seja, todas as nossas coisas ruins cooperam para o nosso bem. Então, ou seja, elas sempre se transformam em coisas boas para nós. Esse era o primeiro ponto. Ponto
O segundo ponto, nossas coisas boas, como nossa adoção e nossa justificação e nossa união com Cristo, nunca podem ser tiradas de nós pela nossa dor neste mundo. E o ponto 3, as melhores coisas ainda estão por vir em nossas vidas. E como ele termina o sermão, ele diz assim: se você sabe disso, se você sabe que seu nome está escrito no céu, se você sabe que suas coisas boas nunca podem ser tiradas de você, portanto agora você pode olhar de cima para todo o exército de sofrimentos e aflições mundanos, e você pode considerar com alegria que, por maiores que sejam e por mais numerosos que sejam seus sofrimentos e tribulações, mesmo que possam juntar todas as suas forças contra você e colocarem suas formas e aparências mais tristes e terríveis e gastarem toda a sua força, vigor e violência contra você, eles não podem te fazer nenhum mal ou dano real, e tudo será em vão. Você pode triunfar sobre todos eles, se você souber essas 3 coisas. Você pode dizer: ele estava empolgado, ele tinha 18 anos, 35 anos depois ele vai morrer de varíola, uma morte horrível, com a mesma alegria em Deus. Ele, como Abacuque, aprendeu realmente a olhar para o Evangelho. Não existe outro caminho para realmente ter alegria no dia mau. Você não tem como misturar essa verdade e essa alegria em olhar um pouco para o Evangelho, um pouco para o que o humanismo diz, porque o humanismo não diz nada sobre a cruz. Portanto, ou você vai ter os recursos que Jonathan Edwards e Abacuque tinha, ou você está sem recursos no mundo. Vamos ficar de pé. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado
ajuda a ter vencido. A esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a